Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Startup Weekend Health, em parceria com a RD Saúde. Meu nome é Vivian e hoje eu convido a Lívia e a Ariane para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte de captação e de gestão de parcerias. Lívia, conta um pouquinho mais sobre a sua experiência empreendedora e como que ela se conecta ao Startup Weekend Health. Legal, obrigada pelo convite, meninas. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu comecei a empreender na faculdade, em Florianópolis, e comecei a empreender na área da saúde, num espaço que não era o meu. Eu fiz administração, eu conhecia pouquíssima gente da área da saúde, embora tivesse um pai médico. E logo quando a gente começou a Cuco, lá atrás, em 2016, nós nos mudamos para São Paulo. E em São Paulo, a gente não conhecia ninguém. Então, a gente precisava muito se conectar com pessoas que poderiam ser pessoas para a empresa e pessoas que poderiam apoiar e, inclusive, ser clientes da empresa no futuro. Então, vindo para São Paulo, a gente teve uma grande oportunidade de organizar um Startup Weekend aqui. E foi o primeiro de saúde. Ninguém queria fazer o de saúde, as fintechs estavam em alta na época e esse era o tema principal que todo mundo queria fazer. E a gente viu uma oportunidade de encontrar pessoas com objetivos em comum e procurar parceiros para o nosso negócio por meio do fomento do Startup Weekend com o tema em Health, que era um tema ainda pouco explorado. Então fizemos lá em 2017 a primeira edição, 2017 ou 2018, se eu não me engano, e foi um sucesso, porque encontramos muitas pessoas que também precisavam dessas conexões e não sabiam onde buscar. Tanto conexões de negócio como conexões de saúde, e foi um espaço bastante frutífero para que a gente pudesse preservar essas conexões e fazer nascer bons negócios dali. Inclusive, um dos negócios, um dos empreendedores que estavam lá atrás, hoje também é um empreendedor que foi adquirido pela RD, RD Saúde, em alguns anos, e é meu grande amigo, também toca um projeto aqui. Que legal, então você foi pioneira até, enfim, nesse movimento do Startup Weekend focado em saúde. Foi. Bem legal. Ari, conta um pouquinho mais sobre você e a sua experiência profissional. Obrigada, Vivi. Obrigada, Lívia, pela conversa. Eu comecei Startup Weekend como uma fuga do CLT, era um processo de buscar, conhecer outras pessoas. Fui em 2019, participei da edição de Impacto, foi dentro do INSPER. Fiquei apaixonada, falei, quero fazer isso todo ano, quero participar de alguma forma. Mas tivemos pandemia em seguida, os Startup Weekends na época ficaram totalmente online. E quando eles começaram a retomar em 2021, eu fui convidada para fazer o primeiro de Beauty, né? Assim como a Olivia começou esse assunto relacionado à saúde, a gente começou o assunto no mundo, inclusive, ninguém tinha feito ainda, de beleza e bem-estar. Como que a gente traz tecnologia para esse serviço também. Foi muito legal, foi muito um desenvolvimento pessoal muito grande fazer parte desse primeiro. A gente acabou se deslocando geograficamente, fazendo o primeiro evento no Rio de Janeiro, apesar da turma toda ser de São Paulo. E depois eu estive nas outras duas edições do Beauty, sendo que a última eu fui a liderança, que aconteceu aqui em São Paulo. Eu acho que o principal ganho de você organizar, de você estar dentro de um Startup Weekend, com certeza são as conexões, né? Você conhecer gente que está apaixonada pelo mesmo tema que você, que quer falar disso, que quer pensar esse futuro desse negócio ou dessa área, o principal ganho que você tem quando você participa de um Startup Weekend. E liderar especificamente, eu acho que é um desafio muito maluco você fazer a liderança de voluntariado. Assim, eu tenho 10 anos de experiência em gestão. Eu já geri times de 5 a 150 pessoas. Mas liderar o voluntariado foi muito diferente, foi uma experiência muito específica, mas que também foi muito agregadora. Acho que sempre participar de posições de liderança em espaços diferentes, situações diferentes, faz a gente aprender muito sobre pessoas e ser melhor um pouquinho cada dia. Que legal.
Bom, vocês duas organizaram um SW, a Ari compartilhou um pouquinho mais sobre os aprendizados e, enfim, dificuldades de organizar um evento como esse. Lívia, eu queria ouvir também de você, se você teve alguma dificuldade ou aprendizado em organizar um evento voluntariado. Legal. Eu sempre gostei do tema. Na faculdade, eu fazia empresa júnior, então eu já tinha o desafio carregado da faculdade de você motivar pessoas que estão em busca de conhecimento, de descoberta, até de autoconhecimento, né? Em vez de buscar ganhos financeiros no primeiro momento. E foi super bacana porque eu levei muito do que eu tinha aprendido na empresa júnior para a gestão desse projeto lá atrás. Então, a gente via um time muito conectado por um propósito em comum, que eu acho que isso é muito forte, né? Quem está fazendo um projeto como o SW tem genuinamente uma vontade de fazer com que outras pessoas possam criar os seus negócios, e isso é o que nos conecta. Então, a gente tinha um propósito muito alinhado, e no dia a dia, na execução, a gente teve vários desafios, porque era um tema que pouca gente queria investir. A gente não tinha muita certeza também se a gente teria público suficiente para o evento. Então, aquele frio na barriga que faz parte, né? Tanto criando uma empresa, um projeto, isso sempre faz parte do nosso dia a dia. Mas foi muito bacana e eu acho que o sucesso está muito pautado pelo grande envolvimento do time num propósito em comum. Acho que foi por aí que a gente acertou bem. Com certeza. Ainda dentro desse universo de liderança dentro do SW, Ari, tem alguma coisa que você faria de diferente? Algo que você notou que no passado foi feito e que você faria diferente para os próximos? Eu acho que hoje, olhando para o que eu fiz e para as minhas outras experiências com liderança, eu acho que, no meu caso, faltou mais combinados. Então, acho que essa dica é para todo mundo que é líder em qualquer lugar. É você começar um projeto ou começar um time com combinados mais claros. De disponibilidade de tempo, de períodos de ausência, de modelo de trabalho. Prefiro escrito, prefiro falado, prefiro reunião assíncrona, síncrona. Vou conseguir fazer 2 horas, 15 horas por semana. Então, deixar um combinado, quase que um contrato, mas no sentido de todo mundo saber exatamente o que cada um vai poder disponibilizar de tempo, de estrutura, de recurso para organizar um SW. É algo que corporativamente eu já fazia, mas no voluntariado eu não coloquei e acho que fez falta. Eu acho que essa, para mim, assim, enquanto liderança, os combinados fazem muita diferença. Acho que o provérbio ditado, combinado não sai caro, ele vale muito para a liderança e para times, né? Quando você está num grupo, cada pessoa vai ter um ritmo, um modelo, um jeito de falar, de fazer. E quando você deixa isso claro desde o começo, facilita muito o caminhar, porque ninguém fica, ai, mas será que falou por causa disso? Ai, mas será que sumiu por causa daquilo? Ai, mas será que não fez porque eu falei, porque aquele... Não, todo mundo sabe, a Ariane é mais direta, outra pessoa mais fofa, eu prefiro falar de manhã, o outro prefere falar à noite. Então, se você tem esses combinados desde o começo, isso vai ajudar muito na sua gestão, no seu dia a dia, no sucesso de qualquer projeto. Legal, bacana. Bom, além do envolvimento de vocês, né, dentro do SW, vocês têm uma carreira empreendedora aí no paralelo, né? E, com certeza, desafios tem em todos os ambientes. Então, Lívia, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como que foi a sua jornada empreendedora na Cuco e também um pouquinho dos seus desafios, principalmente na parte de gestão de parcerias. Legal. Eu comecei a empreender muito nova, na faculdade. Então, eu não tinha bagagem corporativa tão necessária, né, que pode ajudar a gente a evoluir o negócio para um caminho melhor ou mais estruturado. Então, eu fui aprendendo enquanto o negócio já estava acontecendo, né? Eu acho que isso foi um grande desafio e eu brinco que se tivesse um gabarito
de todas as coisas erradas para fazer numa empresa, eu gabaritei, assim, eu fiz tudo errado para aprender, para poder fazer dar certo depois, né? Então, acho que o aprendizado, ser jovem e empreender jovem tem algumas vantagens importantes, né? Por um lado que você não tem uma bagagem corporativa, por outro lado, você tem muita coragem, você tem muita garra, você não tem um compromisso tão forte com a sua reputação naquele momento que ela ainda está sendo construída. E tudo isso te leva você a ter movimentos mais ousados, né? Então, eu acho que durante o caminho da Cuco, a gente teve grandes desafios, desde a concepção do produto, depois a consolidação de um time inicial, depois a construção de um modelo de negócio. A gente pivotou diversas vezes até encontrar um caminho e a gente vai cada vez mais descobrindo outros caminhos dentro desse mesmo cliente, até hoje, depois de vender a empresa, né? Então, é um constante aprendizado. E em gestão de parcerias, teve uma coisa super importante que eu acho que levou a gente a lugares, bons lugares, né, ao longo dessa construção, que foi, desde o começo, estabelecer uma rede de networking que você alimenta muito bem ao longo do tempo. Então, a RD Saúde, por exemplo, adquiriu a Cuco em 2021, mas a gente não começou a nossa relação em 2021. Nós já nos conhecíamos lá em 2017, quando a gente começou a desenvolver a Cuco. Então, alimentar as parcerias ao longo da jornada é super importante para que no momento em que você precisa consolidar uma parceria, essa relação já foi construída, não só no CNPJ, mas também no CPF, né? Então, eu acredito que entre esse caminho todo de construir e consolidar parcerias com investidores, a relação e que foi alimentada ao longo do tempo foi um grande diferencial, mas também como clientes, né? Com os nossos futuros clientes que na época a gente nem sabia que existiam e que poderiam ser nossos clientes. A gente tinha um posicionamento muito importante na Cuco, que era dar visibilidade à marca. Então, a gente participava dos eventos, dos prêmios, tudo que podia participar, que levasse a Cuco e com pouco recurso, que naquela época a gente não tinha, era muito importante para dar essa visibilidade para o parceiro conhecer nossa solução, a gente entender do outro lado para que a nossa solução seria útil para aquele parceiro e começar a costurar a relação. Então, acho que esse foi um caminho que mudou a vida da Cuco. A Cuco é uma empresa B2B, e é uma empresa que foi vendida para um corporate, então as parcerias são fundamentais em todo o caminho que a gente fez. Que legal. Você, na verdade, precisou captar parcerias, enfim, então, para 2 tipos de empresa, vamos dizer assim, né? Para a Cuco e também para o SW, que é uma empresa voluntária. Uma empresa não, né? Um evento voluntário. Você sentiu alguma diferença quando você estava captando para um evento voluntário versus para sua empresa? Ou você acha que realmente essa parte de networking é algo que foi fundamental para ambos? Eu acho que networking é a base, né? Para tudo que a gente quer fazer, o passo que a gente quer dar na vida, nas relações, nos times, eu acho que isso é fundamental. A diferença que eu senti é que o impulso e o ciclo de vendas de uma parceria, ele é muito menor, ele é mais rápido no voluntariado do que ele é numa empresa, como é o caso da Cuco, num B2B, né, que vende para uma grande empresa. Então, as empresas hoje, cada vez mais, têm o apetite pelo voluntariado. Elas gostam de investir em iniciativas que se conectem principalmente com as pessoas que estão construindo a iniciativa, com os valores dessas pessoas, com os valores da entidade, e elas têm uma velocidade maior em investir do que, por exemplo, na construção de um modelo de negócio numa empresa, num CNPJ, que tem um objetivo final da venda, né, do negócio em si. Que legal, bacana. Bom, a Ari também teve uma trajetória muito similar, né? Além de liderar um SW, também está empreendendo com a Co-Criativando. Ari, conta um pouquinho mais sobre a sua empresa e também sobre essa parte de gestão e de captação de parcerias e de clientes. Sim, acho que a Lívia falou uma coisa muito legal dessa relação pessoal. Então, tudo começa nessa relação pessoal, né? Primeiro, as pessoas vão confiar na Ariane.
né? Primeiro as pessoas vão confiar na Vivian. Então, essa primeira relação que você tem com todo mundo que vai cruzar seu caminho, com as pessoas que você encontra nos eventos, com as pessoas com quem você trabalha no dia a dia, essa relação que você constrói, que vai te trazer oportunidades na hora que você precisar. No primeiro Beauty, por exemplo, a gente teve, obviamente, uma grande empresa que foi a primeira que falou, vem para cá, eu quero que vocês façam aqui, mas é legal que os nossos 2 primeiros patrocinadores e apoiadores foram pessoas que tinham trabalhado comigo em outros lugares, nada a ver com beleza, mas que naquele momento estavam numa empresa de beleza. Eu liguei e falei, olha, a gente está com um projeto muito legal, é o primeiro do mundo, as pessoas não conheciam o Startup Weekend, inclusive uma delas falou, Ari, eu tô fazendo porque é você. Não acho que você ia me colocar numa roubada. Então, o cuidado nas relações que você constrói em todo o ambiente de trabalho, de evento, é muito importante para as parcerias futuras. E não é que você vai fazer cada relação virar ai meu Deus, o que essa pessoa poderá me dar em troca um dia? Não é isso, gente. Você vai ser legal, simpático, gentil, ouvir muito, ouvir o que a pessoa gosta, o que ela quer, né? Prestar atenção nas pessoas. E aí, quando você vai fazer isso com pessoas que você nunca viu, que chegaram pelo nome do evento, por indicação da indicação da indicação, eu acho que a principal dica é ouvir. Quando a gente vai fazer uma parceria ou uma captação de patrocínio, a gente precisa entender que tudo na vida é ganha-ganha. Então, você precisa ouvir muito o que a outra pessoa quer, como a empresa dela trabalha, o que ela se conecta, o que eles estão buscando, quais são os propósitos daquele momento da empresa, para então depois conectar com o seu tema, com o seu negócio, com a entrega que você vai poder oferecer, e aquilo vai fazer mais sentido para a empresa. Então, ser gentil e ouvir muito as pessoas, acho que é a dica principal para estabelecer boas parcerias, seja de curto prazo ou de longo prazo. Legal. E falando um pouquinho mais sobre a parte de captação, de parcerias, não tem como a gente falar dos nãos, né? Que com certeza faz parte aí de toda a jornada. Como que esses nãos agregaram para Lívia agora do presente para acertar mais os sims, para receber mais sims? Como que os nãos enfim, vieram como aprendizado para você? Os nãos é que geram os aprendizados, né? Porque o sim a gente nem sabe direito onde está acertando, mas quem te fala não, normalmente tem um motivo. E descobrir o motivo, como a Ari falou, né? Entender, conversar, perguntar, se interessar genuinamente pelo não, também é a melhor forma da gente conseguir melhorar e talvez entender se aquela parceria era para existir ou se ela era para existir naquele momento ou não. Enquanto a Ari estava falando, eu estava lembrando de um exemplo que eu gosto de dar para o time, que as parcerias e os clientes, eles são sementes, né? E a gente tem um jardim na nossa frente. Então, a semente sozinha, ela não vai crescer, ela não vai aflorar. O que a gente precisa fazer é regar, ter paciência, contar com elementos que não estão também no nosso controle e no momento certo aquela flor e aquele jardim vem, né? Mas se a gente desistir de regar, sem dúvidas essa flor nem nasce. Então eu acho que em toda essa história, o mais importante do não é você investigar o que faltou. Então, o que faltou, né? Faltou regar a flor, faltou colocar a semente em um solo mais fértil, faltou outras em volta para que ela pudesse florescer também. E assim a gente vai entendendo o que falta para que no próximo projeto a gente esteja mais preparado para poder ter um jardim melhor, né? Eu acho que é por aí. E o não hoje é uma coisa muito importante. Ele não significa um não para sempre. Sim. Mas depende da atitude que você vai ter com aquele não. Se você ficar mal-humorada, se você não gostar, se você achar que aquilo ali foi destrutivo e não construtivo, certamente essa parceria não se converte. Mas aí é que entra a perseverança, a dedicação para a gente fazer acontecer. Eu brinco que para você fazer captação de patrocínio e para empreender também, você precisa ter um grau muito alto de adaptação à humilhação. Porque o não você já tem.
às vezes você precisa ir um pouquinho mais. Então, você precisa ser uma pessoa que tá, tudo bem, falou um não, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Não ter essa vergonha de receber 5 nãos. E eu falei muito no último Beauty para algumas pessoas, assim, para a gente ter 40 marcas participando, isso quer dizer que a gente falou com pelo menos 150. E ainda deve ter falado mais ainda, né? Porque então daí a assim, conversão porque são muitas pessoas que você vai ter que falar para algumas poucas te ouvirem mais, quererem estar no seu projeto. Não é achar que eu vou falar com 3, 4 e tudo vai se resolver. Então, a adaptabilidade para a humilhação é nesse sentido de não levar um não para o pessoal. Não é comigo, não é a pessoa odeia a Ariane, a pessoa odiou. Não, o que não deu, para quem que vai, qual é a pergunta que eu vou fazer para ter um feedback e melhorar para o próximo. Se essa empresa não pôde, qual outra do mesmo segmento, então, eu vou buscar. Então, ter essa característica de lidar com o não de uma forma tranquila e ir para o próximo não até que o sim chegue. Acho que isso é uma coisa importante também para você empreender e para você ter captação em qualquer lugar. Ari, você recebeu mais nãos na primeira vez que você organizou o SW versus o evento, por exemplo, desse ano, que já tinha um pouco mais de histórico? Ou você acha que foi algo proporcional? Primeiro evento versus um evento com um pouquinho mais de histórico? Eu acho que eu recebi mais não nesse. Porque quando você vai também tendo um evento de sucesso, as expectativas vão ficando mais altas. Então, eu já precisava de mais do que eu precisava no primeiro. Então, eu precisava de acionar mais empresas, ter outros lugares. Eu achei que empresas que estavam no primeiro e no segundo iam estar no terceiro e fiquei mais tranquila. Quando foi chegando perto, não aconteceu. E aí, eu precisei acionar muito mais gente e recebi muito mais não agora. Apesar de todos os 3 eventos do Beauty terem grandes corporações por trás recebendo, cada um deles foi tendo estratégias ou desafios muito específicos que precisavam ser entregues. Então, eu acho que a gente falou com mais gente no último e teve mais não proporcionalmente também. Então, eu acho que você tem mais história para contar quando você vai fazendo a mesma coisa, né? Então, a empresa cresceu, eu já tenho esse parceiro, tenho mais coisa para contar para o próximo que eu preciso. Mas isso não é uma garantia de sim. Então, você vai tendo mais história, você tem mais argumentos, você já viveu coisas que você pode apresentar, mas os nãos vão continuar existindo na mesma proporção ou mais. Não achei que ficou mais fácil, não. Não facilitou. Não facilitou, é difícil, é sempre difícil. Eu imagino. Tem uma coisa legal para prestar atenção também quando a gente está fazendo a captação, porque as empresas geralmente se planejam um ano antes, elas têm um tempo de planejar qual é o recurso que ela vai destinar para todos os projetos que ela quer investir, seja de voluntariado ou de eventos específicos do segmento. Então, é importante quando a gente fecha uma parceria, a gente já entender qual é o cronograma do próximo ano, para entender qual é o momento certo que a gente tem que falar com aquele stakeholder para que ele reserve o espaço para a gente. Porque às vezes eles querem fechar, né? Mas eles já usaram toda a verba que estava destinada e aí é muito difícil, ainda mais no segundo semestre, né? É muito difícil eles alocarem a verba para eventos que não estavam previstos. Legal, então boa dica aí de se atentar ao cronograma das empresas. Acho que vocês trouxeram dicas incríveis aqui para essa parte de gestão de parcerias. E eu queria, na verdade, ouvir agora como ambas empreendem, se vocês têm alguma dica para quem gostaria de tirar alguma ideia do papel e está insegura, se vocês têm alguma dica. Quer começar? Posso começar. Eu acho que a principal dica, e a Lívia falou muito disso, sobre ser jovem e você ter mais coragem, eu acho que a principal dica é você aprender a lidar com o erro. Se você não é uma pessoa que tem facilidade com o erro, se errar é pesado, se errar vira uma culpa, uma cobrança, então primeiro você vai para terapia. Aí você aprende sobre isso, como que você lida com o erro e com a autocobrança,
e aí depois você vai empreender. Então, porque empreender é errar muito. Então, antes de você conseguir ganhar muito, você vai errar muito. E mesmo quando você estiver ganhando, você ainda vai errar muito. E saber passar por isso, ir para a próxima etapa e aprender, né? Não errar o mesmo erro, sabe? Aquela coisa de aprender a errar diferente. Eu acho que isso é o principal. Se isso é muito difícil para você no dia a dia, não vai empreender. Você vai sofrer mais do que qualquer outra coisa. Busque outros meios de ganhar dinheiro e de viver. Ou procura terapia e depois empreende. É fundamental, né? Que fique claro. Sim. Bom, concordo muito com a Ari. Acho que posso adicionar 2 pontos que eu vejo que são importantes. O primeiro deles é o autoconhecimento. É você conhecer o que você é boa, o que você não é boa. Porque um dos primeiros passos que você vai dar é buscar pessoas para estarem com você construindo a sua empresa. Então, quanto mais você se conhecer e quanto mais você souber onde estão as suas fraquezas, mais fácil é buscar o complemento nesse time, que vai ser o time inicial, que é o que mais sofre, que é o que mais passa perrengue e que tem que estar muito junto e com a expectativa muito alinhada e cada um conhecendo muito de si mesmo para que a gente possa enfrentar esse momento da melhor forma possível, né? E a segunda coisa é conversar com quem já empreendeu. É muito engraçado, sabe quando a gente escuta conselho de mãe, quando a gente é nova, né, criança, a gente nunca acha que faz sentido aquilo. Mas quando a gente fica adulta, a gente percebe o quanto aquilo fazia sentido. Empreender é a mesma coisa. Quando você está começando a empresa, as pessoas que já empreenderam vão dar conselhos que você vai achar que são desnecessários. Porém, quando você estiver passando pelo desafio, você vai lembrar e vai ver que realmente você podia ter se preparado um pouquinho mais aqui, ali, enfim. Tem um beabá e um playbook que a gente gosta de falar, né, mínimo, que ele não funciona em todas, mas a maioria das empresas passam por temas muito parecidos. Então, conversar com quem já empreendeu vai economizar aí alguma sofrência no meio do caminho, com certeza. Com certeza. Gente, foi ótimo o papo de hoje. Eu gostaria que vocês deixassem aqui as redes sociais de vocês, um LinkedIn ou algum Instagram, para se os nossos ouvintes quiserem contactá-las com perguntas ou quiserem só seguir. Ari, quais são as suas redes? Pode seguir a co.criativando e a minha rede pessoal, ariane.smelo. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram é a mesma rede. Boa. O meu LinkedIn é Lívia Cunha _inovação. Eu gosto bastante do tema, falo sobre o tema lá no LinkedIn. E o meu Instagram, que é o pessoal, mas eu uso bastante para outros fins mais colaborativos, é o Lívia Cunha Coisas de Mulher, que lá eu falo sobre temas que são relacionados às mulheres, como negócios, empreendedorismo e tudo aquilo que a gente gosta. Legal, bacana. E se você que está ouvindo a gente ainda está na dúvida se participa ou não do Startup Weekend Health, a gente teve aqui assim uma dose de empreendedorismo. Então embarca com a gente aqui nesse evento que vai acontecer na RD aqui em setembro e a gente te aguarda. Obrigada.